16º volume da obra. A revelação do mundo custou, mas chegou. E hoje, toda a revelação do porquê de todos assim serem e do porquê do mundo de matéria assim ser. De tudo isso, já foram feitos grandes estudos, para ver se descobriam a origem do mundo, e nunca puderam descobrir. Porque quando aí nasceram, já o mundo existia, e do jeito que foi a formação, da maneira em que foi a formação, nunca que podiam atinar com a origem do seu ser. Como sabem, todos nasceram do chão, passaram pelas fases que passaram, as fases de monstros, as fases de selvagens. Não podiam mesmo, de maneira alguma, atinar como foram feitos. Agora, todos sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, e dizendo: é verdade, tudo chega ao seu dia, e tudo tem princípio e tem fim. Hoje estamos conhecendo como foi o princípio e como é o fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Todos cientes do porquê viviam nessa categoria de animal, vivendo mal, sem saber porquê e dizendo: é verdade, a revelação da formação do mundo custou a vir, mas chegou. Chegou na hora exata em que todos estavam em condições de receber, de entender, de compreender, de interpretar, de analisar e dizer: é verdade, nós estamos diante da verdade das verdades. Pelo exposto, não há dúvida a fazer. As provas aí estão, com base que é o mundo racional e com lógica, que concretizam o real conhecimento do ser racional e do porquê do ser racional. Custou, mas chegou o que todos há muito tinham ansiedade, sede de saber e conhecer. O porquê aqui neste mundo estamos vivendo e o porquê da origem do mundo assim ser. Hoje, todos com a maior revelação da história verdadeira da origem, ou o histórico verdadeiro da origem do mundo, e dizendo: nós já estávamos desiludidos de tudo, não admitíamos mais coisa nenhuma no mundo, porque tudo que sempre existiu no mundo foram histórias que nunca convenceram ninguém, e julgávamos que o livro Universo em Desencanto fosse também uma história bem contada, como outra qualquer. Hoje, estamos tomando conhecimento de que é a coisa mais importante que existiu no mundo, o real conhecimento da nossa verdadeira origem, do nosso verdadeiro mundo de origem. E hoje penso completamente diferente, por encontrar o que não esperava e que não admitia que pudesse existir. Hoje vejo este grande resplendor. Espantei-me, impressionei-me com a verdade das verdades, que no conhecimento racional encontrei. Agora, digo com base: encontrei o meu mundo de origem, o mundo racional. Nasceu em mim a vidência racional, e estou vendo o mundo racional. Estou vendo os habitantes que são meus irmãos, fazendo conferências com eles, entendendo-me com eles, orientado por eles e vivendo como nunca vivi, racionalmente. Uma coisa que antes eu não admitia por não conhecer, por achar impossível, e hoje estou profundamente emocionado e grato por toda essa revelação e por tudo que eu sinto e vejo, o resplendor racional,
a luz racional. E hoje sei que estou dentro da fase racional e por que eu era um animal. Vivendo como um animal, desconfiava de tudo, não admitia coisa alguma, era indiferente a tudo, porque nunca pude julgar que podia existir semelhante conhecimento aqui na Terra. Hoje, diante de todas essas provas, de todo esse real testemunho, eu estou sendo orientado racionalmente, noite e dia. Hoje, considero-me consciente, por estar dentro da fase consciente e completo de tudo que necessitava. Completo de uma maneira tal que vivo hoje em dia emocionado de tanta satisfação, de tanta alegria, por viver racionalmente. Viver dentro da fase racional, dentro da fase consciente. Tudo dando certo na minha vida e de todos. Mas dentro da fase de animal racional, vivendo como um animal, eu duvidava de tudo, não admitia coisa alguma. Eu era um rebelde e teimoso. E assim, hoje, estou mudado completamente. Era, sem saber porquê, animal, vivendo nessa fase inconsciente de animal racional. E o animal é assim, rebelde, teimoso, desconfiado, maldoso, convencido, soberbo, por ser um animal. E hoje vivo tão diferente, mas custei. No princípio, fiz muitas confusões, porque o animal é confuso e contraditório. Ainda estava na categoria de animal. Tinha que ser confuso. Mas depois fui lendo, fui entendendo, até que depois de entender mais ou menos, continuei e encontrei o que não esperava. Hoje estou aqui recebendo uma crítica de tudo aquilo que aconteceu comigo, de tudo aquilo que eu pensei quando principiei a ler, as más interpretações que fiz, as ideias contraditórias que fiz, as confusões que fiz. Depois, tudo se abriu, tudo clareou. O racional superior sabe que o animal é assim mesmo, e por isso pondera tudo isto, porque o animal, para chegar a este ponto de entendimento do conhecimento racional, tem que vir sendo lapidado. Desde o primeiro livro começa a lapidação racional. Estão aí muitas confusões. Esta crítica não é para todos, porque uns são completamente diferentes de outros, entendendo, compreendendo rapidamente. Mas muitos são confusos, e então, no princípio, é aquela negação. E assim, vejam a dificuldade do animal, por ser inconsciente. Encontra dificuldade para interpretar a fase consciente. Não são todos. Isto é para os contraditórios, que fazem confusões daquilo que não sabem, que não conhecem. Uns com facilidade logo de interpretação, e outros com muita dificuldade de interpretação. Todos os que tiverem dificuldade de interpretação e os que não tiverem estão dentro da fase racional. Todos satisfeitos, brilhantemente alegres e contentíssimos, dizendo: é verdade, todo princípio é duro e amargo, mas venci todos os obstáculos magnéticos que faziam com que eu interpretasse uma coisa por outra. Venci o magnetismo, que era a causa do meu desequilíbrio, e hoje estou equilibrado racionalmente dentro da fase racional. E ainda dizendo: é verdade, que guerra eu tive comigo mesmo, mas venci o magnético, e hoje
desligado o magnetismo do meu aparelho ou do meu corpo, vejo a diferença. O que eu fui, o que eu era e como sou, e o que sou hoje. Tão diferente como do preto para o branco, como do dia para a noite. E assim, tudo isto se dá. Para quem não sabe, não conhece, é assim mesmo, por estar ou porque estava na categoria de animal. O animal é confuso, faz confusão de tudo, é contraditório, é desconfiado, é maldoso, é um ser delirante, é vaidoso, por estar ligado ao elétrico e magnético. Hoje venceram todos os obstáculos e todos dentro do mundo racional, dentro da fase racional, alegres, felizes e contentes, vivendo racionalmente, por a orientação ser toda racional, do mundo racional. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e dizendo: é verdade, chegamos ao último ponto da vida, porque chegamos ao nosso mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje vivemos orientados racionalmente, alegres, felizes e contentes, dentro da fase consciente, dentro da fase racional, e tudo dando certo racionalmente na vida de todos nós. Ainda mais dizem: a luta que tivemos no princípio conosco mesmo foi grande para vencer o magnético. Hoje estamos completamente desligados do fluido elétrico e magnético, que é a parte animal do corpo, e ligados ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ligados ao mundo racional pela luz racional, a luz verdadeira do natural, do aparelho racional. Então, hoje vivemos como nunca vivemos em nossa vida. Vivíamos como animal dentro da fase de animal racional. E hoje vivemos como racional, dentro da fase racional, como aparelhos racionais, aparelhados no mundo racional, o mundo da nossa verdadeira origem. A origem é racional, e hoje estamos em contato com nossos irmãos do mundo racional. Vemos o mundo racional, por ter nascido em nós a vidência racional, a vidência verdadeira da nossa origem de racional, a vidência natural do nosso verdadeiro natural de racional. Hoje não somos mais o que éramos, não somos mais o que fomos. Sim, porque éramos um animal dentro da fase de animal racional. E hoje não somos mais animais, e sim aparelhos racionais. Vejam que hoje começaram a lembrar o que eram e como eram, e dizem: é verdade, éramos isto mesmo e mais alguma coisa. Fomos isto mesmo e mais alguma coisa. Hoje, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu bem e brilhante andamento na vida da matéria, porque aí estarão ainda até o fim da existência. Vejam quantas lutas para a lapidação do animal racional até chegar a ser aparelho racional, aparelhado com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas, para chegar a este ponto, quantas lutas, e dentro dessas lutas todas, a lapidação. Hoje, o tabernáculo de todos é racional. A vida de todos é racional. O mundo de todos é racional, vendo o seu mundo de origem, o mundo racional. No princípio,
muitos fizeram tantas confusões que chegaram até a desanimar de tão confusos que eram, de tão contraditórios que eram, por não terem a facilidade de interpretação. Tinham dificuldade, mas venceram os obstáculos, e hoje todos ricos de satisfação, alegres, felizes e contentes por chegarem ao último ponto. Hoje, todos vivendo racionalmente, unidos com os eternos, seus irmãos do mundo racional, e dizendo: hoje o nosso progresso é o progresso racional, é o progresso da multiplicação do bem, e na categoria de animal racional era o progresso da multiplicação do mal, por sermos inconscientes, por estarmos na categoria de animal, sem sabermos por que éramos animais, vivendo assim, inconscientes. Então, era a multiplicação do progresso inconsciente, a multiplicação do progresso do animal racional, a multiplicação do mal. E por ser a multiplicação do mal, tudo de mal a pior sempre, a ponto de ficarem desentendidos, tontos, sem saberem o que fazer para o equilíbrio de si mesmos e o equilíbrio de todos. O animal, por ser animal, vive mal e multiplica o mal por ser inconsciente. A consciência do animal é uma consciência aparente. Aparentava ser consciente, mas aparências não são verdades. E por isso, o animal, por ser inconsciente, vivia a vida inteira à procura do certo e sempre por acertar. Nunca pôde acertar por estar na categoria de inconsciente. Hoje não. Tão diferente a fase racional, a fase consciente. O progresso consciente é o progresso positivo racional. É a multiplicação do bem, é a paz verdadeira. Vejam quanta felicidade! Hoje, todos se julgam felizes e provam por que estão felizes. É a felicidade racional e não a felicidade do animal. A felicidade do animal é aparente, como sempre foi, quando estavam na categoria de animal racional. Então, tinham que viver de sonhos, sonhando sempre e cheios de ilusões, iludidos sempre, sofrendo as consequências da categoria de animal racional. Agora, jubilados com a imunização racional, com o progresso da multiplicação do bem, o progresso consciente, o progresso racional, tudo dando certo na vida de todos e sempre certo. Por o progresso ser racional, a multiplicação é a do bem. Vejam que diferença da categoria inconsciente para a categoria consciente. Hoje, são conscientes e sabem por que são conscientes. E assim, por a vida do animal ser uma vida de ruínas, é que o animal tinha de ser assim, duvidoso, medroso, desconfiado, vaidoso e desiludido de tudo, porque nunca encontrou o que procurava. Então, dizia o animal: no mundo de realidade não existe coisa alguma, e por isto não quero saber de coisa nenhuma, porque tudo é a mesma coisa. Ninguém aqui nada sabe, e todos vão vivendo assim mesmo de fantasias, de ilusões e de esperanças. Vão vivendo assim mesmo. No mundo não existe coisa alguma em que se possa confiar. Tudo é falho, tudo falha, porque tudo é só aparência. E por tudo ser aparência, hoje é uma coisa,
amanhã é outra. Por tudo ser aparência, tudo se acaba, principiando pela minha própria vida, sem garantias. Uma vida negativa por ser uma vida provisória, uma vida aparente. Todos aparentam que têm vida e de um momento para outro acabou-se a vida. Por a vida ser uma vida aparente e ninguém sabe o porquê dela assim ser. Por isso, não admito que no mundo exista coisa nenhuma que possa justificar o porquê do mundo, o porquê de minha vida e de todas as vidas. Muitos pensando assim e dizendo: o certo nunca chegou no mundo, nem nunca vai chegar, porque este mundo surgiu de uma nebulosidade, e esta nebulosidade foi criada por si mesmo, de uma junção ignorada por todos. Desta forma, o mundo nunca passou disto, sempre foi isto, e não há quem possa revelar o porquê da existência deste mundo, nem o porquê da existência humana. Lemos muito, mas não encontramos coisa alguma de positivo, porque neste mundo não existe nada de positivo. Existe este positivo aparente, e por ser aparente, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra. Não admitimos coisa nenhuma além dos nossos conhecimentos e da nossa forma de pensar. Temos certeza de que este mundo, com a evolução que vai, se acabará. Isto são ideias e revelações criadas pela imaginação dos inconscientes. E hoje, esses inconscientes dizem: é verdade, não era como pensávamos. A coisa é completamente diferente. É real em todos os seus pontos de vista, por a base ser racional, por ter base, que é justamente de onde viemos. Isto dizemos depois que caímos na realidade do conhecimento racional. E assim, existem pessoas para tudo, com todos os métodos e modos de encarar as coisas e pensarem de sua maneira, a seu modo, para depois então dizerem: é verdade, estávamos sonhando que sabíamos muito, e hoje estamos vendo e sentindo que não sabemos coisa alguma. Ainda mais dizendo: a maior surpresa universal, o conhecimento racional, foi uma surpresa para todos. Está aqui respondido o que pensamos, ao nosso modo de interpretar, ao nosso modo de pensar. Hoje, encontramos todas as respostas, tão certinhas. Quando começamos a leitura do primeiro livro, tateando com grande interesse e, na mesma hora, com desinteresse, porque julgávamos ser uma coisa sem importância, como todas que existem no mundo. Hoje sentimos e vemos que a coisa de maior importância é a revelação do mundo e sua criação. Hoje, todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do verdadeiro mundo de todos, e todos vivendo alegres, felizes e contentes para sempre, por serem todos orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Tudo dando certo na vida de todos com o progresso racional, o progresso consciente, o progresso positivo, e todos vivendo em paz para o resto da vida. Paz, amor e fraternidade. Todos vivendo racionalmente, vivendo conscientemente, sabendo que já estão dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por possuírem a vidência racional e verem tudo quanto é de racional.
todos equilibrados racionalmente, agindo sob as influências e as orientações do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, vivendo como nunca viveram e dizendo: é verdade. Esquecemos até a fase de animal racional. Esquecemos a fase inconsciente. Na fase inconsciente, sofríamos sempre e cada vez mais. Ninguém aguentava mais viver como estávamos vivendo, na fase de animal racional. Também, que é que o animal sabia de certo? Coisa nenhuma. Em primeiro lugar, o animal não sabia por que era um animal. Não sabia de onde veio. Não sabia para onde vai. Desconhecia a sua origem. Desconhecia a origem do mundo. Desconhecia tudo. Então, tinha de viver sofrendo sempre, por estar na categoria de animal. Que é que o animal sabe? Só sabe falar como papagaio. Se aprender, sabe falar o que aprendeu. Se não aprender, nada sabe falar, nada sabe dizer. Que é que o animal sabia de certo? Coisa alguma ou coisa nenhuma. Como é que o animal vivia? De aparências e ilusões. Então, a vida do animal se tornava cada vez mais tortuosa, cada vez agonizando de uma maneira tal, a ponto de não aguentar o peso da vida inconsciente, a ponto de não mais aguentar as responsabilidades da vida inconsciente de animal. Na fase de animal racional, era só sofrimento. Quanto mais sofria, mais tinha que sofrer. Quanto mais penava, mais tinha que penar, devido todos serem inconscientes por serem animais. O mais interessante é que eram vaidosos, pretensiosos e orgulhosos, vivendo horrivelmente nesse desequilíbrio infernal, por serem animais e não saberem por que são animais. Não sabiam por que são animais, e ainda tinham coragem de reconhecerem-se vaidosos, pretensiosos, prosas, envaidecidos com uma sabedoria que não resolvia coisa alguma de bom para si mesmos e para todos. Por isso, o sofrimento se multiplicava. Ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz. Que saber é esse? O saber que não satisfazia ninguém. Sofria quem sabia e sofria quem nada sabia. Sofriam todos. O saber somente para sofrer. O saber somente para a multiplicação do sofrimento, para a multiplicação dos tormentos e multiplicação das agonias. Todos agonizando sem saberem o porquê do seu ser, sem saberem o porquê do mundo em que vivem, sem saberem o porquê são animais, sem saberem por que são sofredores, sem saberem o porquê são mortais. Não conheciam, não sabiam a causa real da sua existência e da existência do mundo. Então, esse saber fantasiado fazia com que todos julgassem, envaidecidos, que estavam certos, e vendo na mesma hora a contradição quando diziam: se nós estivéssemos certos, não sofríamos como sofremos. Portanto, nós não estamos certos, e coisa alguma está certa. Por isso, todos sofrem e não sabemos a causa. Desconhecemos a causa do nosso ser e a causa de tudo que existe. Vivendo assim, num labirinto infernal, vivendo todos desorientados, sem sossego, com desarmonia constante. Enfim, um desequilíbrio infernal. Aí,
o animal se convencia da sua própria brutalidade pelos acontecimentos monstruosos, pelos acontecimentos horrorosos, e dizia: é verdade, sabemos tanto, mas o sofrimento prova que ainda não sabemos nada. O que adianta a nossa vaidade com esta sabedoria aparente, com esta sabedoria provisória? Porque é uma sabedoria extraída da mente de seres provisórios. Nós não sabemos por que somos seres assim, provisórios, vivendo aqui em cima desta terra. Por nós não sabemos o porquê da nossa existência, que o principal, que é tudo isto que nós temos como grande sabedoria, é aparência só. Tudo isto é muito vago, porque se nós soubéssemos, nós não sofreríamos, e o sofrimento universal prova que não sabemos coisa alguma. Vivem horrivelmente nesse desequilíbrio infernal. Desequilíbrio tal que muitas vezes o animal dizia consigo mesmo: eu não estou mais entendendo a mim mesmo, muito menos posso entender aos demais. E por isso, os desentendimentos sempre se multiplicando. Vejam que vida de verdadeiros doentes, variando sempre, variando demais, procurando a vida inteira a paz sem encontrá-la. As brigas, as revoluções, as guerras, uns contra os outros, o ódio, a ferocidade, a raiva, as monstruosidades, os crimes, enfim, um labirinto infernal. O desequilíbrio provando que estão todos errados. O desequilíbrio provando que o saber verdadeiro não é esse. O desequilíbrio provando que esse é um saber aparente. E por ser aparente, é que nunca resolveu o desejado, que é o equilíbrio de todos, a felicidade de todos, a paz de todos. Tudo aparência só, e por tudo ser aparência, a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação de todas as ruínas, a multiplicação da destruição de tudo. Vejam que viver iludido é a coisa mais estúpida que pode existir. Quem vive de ilusões, de aparências e de sonhos, vive uma vida estúpida, uma vida monstruosa, uma vida de desequilíbrio e de multiplicação do desequilíbrio. Viver assim é viver doente, é viver inconsciente. E vivendo horrivelmente dessa forma, nunca poderiam, de maneira alguma, encontrar o certo. E por isso, todos à procura do certo e sempre por encontrar. E agora, todos favorecidos pelo mundo racional, todos brilhando racionalmente, por todos estarem sob a orientação racional, sob a orientação do seu verdadeiro mundo de origem. E assim, todos caminhando alegres e contentes, dentro da fase racional, a última fase da vida da matéria, a última fase deste universo, a fase do fim deste mundo, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim, que fim lindíssimo, que fim maravilhoso, que fim belo! Uma coisa nunca vista, porque ninguém nunca soube como foi o princípio desse mundo encantado. Também não sabia como seria o fim. E agora, todos conhecendo o princípio e conhecendo o fim. Porque tudo que tem princípio tem fim. Agora, todos dentro da fase consciente, a fase racional, brilhando racionalmente. Muitos dizendo: até que parecia um sonho, mas não é sonho, porque a realidade está aí,
provada e comprovada com todos os quesitos racionais. E assim, vejam que o animal lutava tanto para chegar a essas alturas e nunca conseguindo. Não podia conseguir, por a ciência ser uma ciência inconsciente, por a ciência ser da fase de animal racional, a fase inconsciente. E o inconsciente nunca poderia conhecer o verdadeiro consciente. Os inconscientes fizeram e criaram um arranjo. A este arranjo tratavam de consciente. O consciente aparente, pois o consciente do inconsciente é o consciente aparente. E então, nunca puderam encontrar o consciente verdadeiro, e sim o consciente aparente, o consciente da fase de animal racional, porque o animal nunca soube o porquê que era um animal. Então, como é que iam conhecer o que é consciente? Pois se nunca souberam de onde vieram, nunca souberam para onde vão, como é que podiam conhecer o que era consciente? Nunca souberam o porquê da causa deste mundo assim ser. Como é que iam saber o que é consciente? Sempre vivendo inconscientemente, por coisa alguma de certo conhecerem. E então, criaram e inventaram o consciente aparente. E assim, vejam em que confusão vivia o animal racional. Vivia numa confusão desesperadora, por não conhecer o consciente verdadeiro. Para conhecer o consciente verdadeiro, era preciso que conhecessem a origem do mundo e a origem de todos. E então sim, aí iam conhecer o consciente verdadeiro. O animal usava muito a palavra consciente, mas o consciente aparente, o consciente do nada. O consciente que surgiu do nada se tornou em um tudo aparente e acabando em nada. Então, o consciente do nada. Qual é o valor do consciente do nada? Nenhum. Qual é o valor do nada? Nada. Porque tudo principia do nada e acaba em nada. Então, era um consciente que não correspondia o verdadeiro certo, e sim o falso certo. E por isso, todos sempre viveram na incerteza de tudo. E por viverem na incerteza de tudo, eis a razão da causa do sofrimento. E assim, terminando a história da velha serpente, que sempre foi interpretada de uma porção de jeitos, de uma porção de formas, de uma porção de maneiras. E agora, todos cientes do porquê da existência da velha serpente. A serpente é a terra, que cria os seus filhos e, depois de criados, come os seus filhos. E então, as histórias e as lendas são muitíssimas em torno da velha serpente. Ninguém nunca pôde descobrir o porquê da existência da velha serpente, que é a terra. Também nunca soube ao certo a sua origem, a não ser agora. Então, criaram uma infinidade de suposições, uma infinidade de histórias, uma infinidade de lendas, uma infinidade de filosofias, de modos diversos de filosofar sobre a velha serpente. E hoje, todos sabendo o certo do porquê da existência da velha serpente, que é a Terra. E assim, agora, tudo descoberto sobre a origem de tudo, sabendo, conhecendo e vendo o certo dos certos, a origem da Terra, que antes de ser terra, era uma resina que virou cinza com o calor do foco de luz.
Hoje, acabaram-se as lendas, as histórias, os contos, as suposições sobre a Terra. E agora, todos se vendo dentro da fase racional e dizendo: é verdade. A verdade das verdades é tão diferente e bem diferente das verdades da fase de animal racional. A fase de animal racional sempre foi confusa, porque, de certo, ninguém conhecia coisa alguma. E então, tudo era confuso. Faziam confusões de tudo. Viviam confusos uns com os outros. E assim na fase de animal racional. Sempre foram confusos por estarem na categoria de animal. E aonde há confusão, ninguém conhece o verdadeiro direito e a verdadeira razão. Então, criaram uma infinidade de superstições. E onde existem as superstições, existem as confusões. Uns querem ser melhores do que outros. Uns querem ser mais certos, mais direitos, mais perfeitos. Então, imbuídos do orgulho e da presunção, daí surgindo a confusão entre todos. E hoje, vendo tudo isso se derreter, por chegar à fase verdadeira, à fase consciente, e na fase inconsciente, tudo sendo completamente julgado como se nada fosse, por ser pertence da fase inconsciente. Agora, na fase racional, é que estão tomando conhecimento do porquê da fase de animal racional e dizendo: é verdade, quanto tempo perdido nesta fase de animal racional. Não foi bem perdido, porque serviu para a lapidação de todos. Lapidação esta para que todos entendessem e compreendessem que tudo sempre foi nada. Porque o tudo surgindo do nada, o que vale? Nada. E então, chegando o ponto de descrédito geral, do que parecia para muitos ser real e para outros não. Então, o sofrimento fazendo com que todos se desiludissem com o tempo das fantasias ludibriadoras e daí procurando novos rumos. Como todos viviam à procura de novos rumos, à procura da verdade das verdades, e então chegando à fase racional, para que todos encontrassem o seu verdadeiro lugar de racional, puro, limpo e perfeito. E então foi preciso que todos passassem por esta grande lapidação, para poderem encontrar o certo dos certos, que é justamente a fase racional. Mas todo este período foi um período de aprendizagem, embora inconsciente, mas servindo muito para a lapidação do animal racional. Então, o animal tinha que passar por uma infinidade de modos e de espécies para poder ficar lapidado. Passaram-se uma infinidade de períodos de transição, de modos, costumes e modas, para que chegassem ao ponto culminante de lapidação, para depois deste ponto culminante ficarem amadurecidos e libertos desse conteúdo todo, que parecia ser o que nunca foi. Então, hoje, todos libertos de todos esses meios e modos de lapidação, e se ajustando na fase racional com mais facilidade, por estarem lapidados. A lapidação foi para mostrar ao animal racional que o tudo aparente surgiu do nada, e por surgir do nada, o tudo aparente acaba em nada. Então, todos compreendidos de que a vida do nada, nada é, e assim sendo,
não adiantando mais coisa alguma venerar o nada, como se tudo fosse, por não adiantar nada. Então, chegando ao ponto de todos ficarem desiludidos de tudo, então aí, o ponto de amadurecimento, por estarem desiludidos de tudo e dizendo: a vida é de aparências e ilusões, e por nós assim vivermos, é que a vida é de sofrimentos, porque vivemos iludidos por sermos inconscientes. Mas há de chegar o dia de todos conhecerem a estrada consciente. Há de chegar o dia de termos conhecimento do conhecimento consciente. Há de chegar o dia de se encontrar a fase consciente, a estrada consciente. Então, agora, aí está ela, a fase racional, a fase consciente. E então, amadurecidos como estão, por estarem desiludidos de tudo, chegaram ao ponto culminante do amadurecimento, por estarem preparados para entrar justamente na fase que há muito estão à procura, o que há muito procuravam, a estrada, a fase racional. Porque dantes, na fase de animal racional, estavam fanatizados e dominados pela matéria, pelos seres materiais, e não enxergavam outra coisa a não ser a matéria, como o maior elemento de prestígio. Eram materialistas. E hoje, desiludidos, por passarem esses períodos todos de lapidação, à procura de novos rumos e encontrando a fase racional, a fase consciente, e daí vivendo racionalmente, felizes e contentes, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, hoje, sabendo de onde todos vieram e como vieram parar aí, com este corpo de matéria, para onde vão e como vão, porque tudo que tem princípio tem o seu fim. E assim, agora libertos pelo conhecimento racional, dizem: é verdade, a fase de animal racional foi uma fase de lapidação, para nos preparar para a perfeição, para nos preparar para entrarmos na fase perfeita, na fase racional. Dizendo um para o outro: é verdade, não há sofrimento sem causa. E hoje estamos cientes do porquê da causa do sofrimento. Consideramos hoje o sofrimento como um dos melhores mestres para a lapidação, para que todos pudéssemos atingir, pudéssemos alcançar o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, dentro da fase racional. E assim, hoje, todos dentro da fase racional, sendo todos orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos felizes e contentes por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, que há muito todos procuravam, e agora aí está, em mãos de todos, como unir-se ao seu verdadeiro mundo de origem. Como vê-lo, como ver os seus habitantes e tudo quanto é de racional, possuindo assim a vidência racional. E assim, vejam que caminhada longa que deram, que tiveram que dar na fase de animal racional. Uma fase muito boa, como costumam dizer. Há males que vêm para o bem. Uma fase de lapidação para ficarem lapidados, para conhecer o verdadeiro conhecimento da perfeição, para que todos alcançassem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, de puros, limpos e perfeitos. E assim, hoje, tudo esclarecido,
bem repetido para todos entenderem e compreenderem. E assim agora, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim é o mundo dos sonhos em vida, o mundo das aparências, o mundo provisório de vidas provisórias, o mundo que ninguém nunca soube o seu princípio, muito menos o fim. Pois quando todos aí nasceram, já existia o mundo de que ninguém nunca soube quem fez, o mundo em que todos viviam perdidos dentro dele sem saber porquê, o mundo em que todos sempre viveram sem saber porquê. Hoje, todos cientes do porquê do mundo e do porquê de tudo que existe neste mundo. E assim, viviam sonhando, sonhando sempre, porque não podiam viver de outra maneira, a não ser sonhar com o tudo aparente, sonhar com as ilusões, sonhar com as esperanças, e, de repente, acabando o sonho, porque tudo é provisório, e os sonhos ficando para ludibriar os demais. Quem sonha não sabe o que diz. Quem sonha não sabe o que faz. Quem vive de aparências não sabe o que diz, não sabe o que faz. Quem vive com esta vida provisória não sabe o porquê dela, nem o porquê que tem vida assim, desta maneira, nem o porquê da vida. Não sabe o que diz, não sabe o que faz. Quem vive em um mundo que não sabe o porquê dele, não sabe o que diz, não sabe o que faz. Quem vive de ilusões, iludido, não sabe o que diz, não sabe o que faz. E assim, viveram essa temporada toda como animais, sem saber por que eram animais. Quem não sabe o porquê é um animal, não sabe o que diz e não sabe o que faz. Quem vive uma vida de inconsciente, não sabe o que diz e não sabe o que faz. E assim, vejam a nulidade de todo este embuste. Vejam a nulidade das aparências e a nulidade de tudo. Quem sofre sem saber por que sofre, sem saber por que é um sofredor, não sabe o que diz e não sabe o que faz. Vejam quanto tempo perdido. Um mortal que não sabe por que é um mortal, que nunca soube por que é um mortal, não sabe o que diz e não sabe o que faz. Vejam quanto tempo de lutas perdidas. A vida sempre assim se manteve, porque ninguém nunca soube o porquê da vida. Ninguém nunca soube o porquê de sua existência e, por assim ser, ninguém sabe o que diz e ninguém sabe o que faz. E assim, com esta vida de remediados, sempre remediando até não poder mais remediar. Quem vive de experiências em experiências, para acertar ou não, não sabe o que diz e não sabe o que faz. Quem vive sem saber o porquê vive, não sabe o que diz e não sabe o que faz. Vejam quantas asneiras pela cegueira, cegos de olhos abertos, que nunca souberam divulgar ao certo tudo o que estão vendo, e quem assim vive não sabe o que diz e não sabe o que faz. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, por sonharem demais, multiplicando os sonhos com esta vida provisória que, de repente, termina. Vivendo assim, horrivelmente, sem saber o porquê tem vida, sem saber o porquê da existência da vida, assim, desta maneira.
Tinham mesmo que viver uns contra os outros. Tinham que viver sempre em confusões. Quem vive confuso não sabe o que diz, não sabe o que faz. Quem surgiu do nada, quem foi feito do nada, não sabe o porquê da existência do nada, não sabe o que diz e não sabe o que faz. E assim, na categoria de animal racional, tinham mesmo que viver assim, até que chegasse o conhecimento verdadeiro, real, de tudo e de todos, o conhecimento racional. Quem vive aprendendo a vida inteira e falando como papagaio, não sabe o que diz e não sabe o que faz. Vejam que tinha mesmo que existir tudo o que existe: a brutalidade, a ferocidade, enfim, a multiplicação das ruínas. E assim, hoje, tendo conhecimento da sua verdadeira origem e do princípio de tudo assim ser, vendo como a verdade das verdades é tão diferente das falsas verdades, das verdades aparentes. A verdade aparente é aquela que é verdade hoje e amanhã não é mais. Hoje, conhecendo a causa de tudo isso, espantados, impressionados e abismados com o glorioso conhecimento racional, e dizendo: é verdade, até que enfim hoje sabemos quem nós somos e quem nós fomos e quem nós vamos ser, o porquê que fomos, o porquê que somos e o porquê que vamos ser o que fomos, puros, limpos e perfeitos no nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos possuídos da vidência racional e vendo quanto tempo de lutas perdidas na categoria de animal racional, a categoria de inconscientes. Hoje, dentro da fase racional, é que estamos vendo e sabendo que a fase de animal racional foi uma fase para a lapidação do animal racional. E por isso, todos passaram pelo que passaram.